Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar aqui sobre o Bruno Borges, o garoto do Acre. Já faz 50 dias que ele voltou para casa e vamos saber como está a sua vida. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos falar do Bruno Borges, o rapaz do Acre, que eu tanto falei aqui no canal Assombrado. Pra quem não sabe, o rapaz do Acre é aquele que sumiu e deixou o quarto todo repleto de anotações e vários livros para serem publicados. Tem uma série de vídeos aqui no canal Assombrado que você pode acompanhar e ficar por dentro dessa história. Eu vou falar aqui que o G1 fez aí uma entrevista com ele essa semana e publicou no seu portal. E tá aqui a primeira matéria. Eu vou falar duas matérias, uma que saiu do dia 27 de setembro e uma hoje, no dia 28 de setembro. Essa saiu ontem, ó. O título já diz: com 13 quilos a mais, Bruno Borges diz que ficou depressivo com reações sobre o livro e o sumiço. Então, 50 dias que ele reapareceu na casa dele. Vamos saber como é que tá a cabeça do Bruno, o que ele falou. Primeira coisa que a gente já vê é o Bruno diferente. Ô Robson, desce aqui que tem uma foto comparativa dos dois. Você vai ver, na hora que ele chegou, ele tava numa dieta frugívora. Aqui, ó, do lado esquerdo, Bruno, barba sem fazer, né? Ele tava no meio, ele não fala onde ele tá. Tava no esconderijo ali, provavelmente sem barbeador, nada, né? Então, barba comprida e visivelmente mais magro. Ele tava pesando 51 quilos quando ele chegou. E aqui é o Bruno agora, né? Depois de para umas comidinhas gostosas. Já engordou 13 quilos, está com 64 quilos o Bruno hoje. Então vamos saber o que ele falou. Ele tem 25 anos, tá, e mora em Rio Branco, no Acre. Ele disse o seguinte, palavras do Bruno, que ele voltou a fazer esporte, que está fazendo academia e ganhando peso. Tá comendo bem. Bem, se é ele que tá falando, que eu tô falando. Então vamos lá. Desculpa. Ele, ó, Bruno Borges, na entrevista, disse o seguinte: voltei a fazer esporte, estou fazendo academia, ganhando peso, comendo bem e vou começar aulas de inglês e ocupar meu tempo, que é importante, e também vou me relacionar com os meus amigos. Ô Robson, passa o quarto do Bruno aí, por favor, pra galera. Ele ficou quase 5 meses, depois disso foram quase 5 meses isolados, sem dar notícia à família. Ele ficou desaparecido 5 meses e retornou no dia 11 de agosto, 50 dias atrás. E ele não revela o local que ele ficou. Ele só diz o seguinte, palavras do Bruno: como eu não tinha contato com nada e eu sempre tive muita fé nesse projeto, eu esperava que a reação fosse outra. Apesar de que nos meus próprios estudos falo de que quem inova tende a ter uma reação meio hostilizadora. Mas não estava preparado e fiquei um pouco surpreso com as reações, porque as minhas intenções foram realmente boas. Isso daqui é o feedback, né, na hora que ele chegou e viu que o pessoal tava metendo a boca nele, xingando ele de todo jeito. Você vai nas opiniões das notícias do Bruno, é cada coisa ridícula que o pessoal fala ali, então ele ficou até meio em depressão. Depois ele acabou vendo que as positivas têm que serem mais valiosas do que as negativas. E ele se atentou às positivas e hoje ele está aí mais calmo com o feedback do seu livro. No início, fiquei tão chocado com as coisas ruins que acabei ofuscando as boas. Fiquei até com um pouco de depressão no começo, mas já superei muitas dificuldades. Ele disse que ficou até meio paranoico e chegou até a achar que ia ser agredido por algumas pessoas quando andava na rua, porque elas estavam cheias de ódio. O Bruno é um rapaz aí, você viu o quarto dele, né? Que loucura ficou. É um rapaz muito tímido, muito quieto, muito na dele, tá? Ele tá dizendo que aos poucos ele tá tentando voltar à sociedade. Ele quer ano que vem voltar a fazer seu curso. Ele estava cursando psicologia, então ele quer concluir o curso dele de psicologia. E ele não gosta muito de multidão, essas coisas. O Bruno disse que ele quer criar um local de estudo, seja online ou até mesmo físico, para as pessoas que admiram o seu trabalho, para eles poderem conversar. Porque foi publicado só um livro até agora, o TAC, Teoria da Absorção de Conhecimento, que eu já falei aqui. E eu gostei do que eu falei. Faz sentido o que ele falou ali. Se você quer dominar um assunto a ponto de ser o mestre cuca daquele negócio ali, você vai ter que semear aquilo que ele falou no livro ali. E o segundo livro vai ser publicado agora em novembro, início de novembro. Eles já estão trabalhando. Outra coisa que mudou, aqui a fotinha dele aqui, ó, tá mais gordinha, é que ele disse o seguinte:
que ele tá numa dieta agora vegetariana. Lembra que ele tinha dieta frugívora, só comer fruta, folha, essas coisas? Na vegetariana, ele diz que tá comendo queijo e outras coisas, porque é muito difícil você manter uma dieta vegana na cidade, porque não tem muitas opções. Desculpa, assombrados, aqui tá muito seco, apesar de ter chovido um pouquinho. E aqui ele continua falando, a entrevista diz que... Mais algumas informações aqui. Ele não liga muito para rede social, ele disse que tem uma página do Facebook, mas não lembra nem a senha, que quando ele quer conversar com os amigos dele, ele usa outros aplicativos para celular, como o WhatsApp. Por exemplo, a segunda notícia saiu agora, hoje, dia 28, também no G1. E essa eu gostei mais, porque a outra tinha muito falando retrospectiva de tudo que aconteceu. Essa daqui foi mais legal, ó. Título: Bruno Borges deixa o quarto aberto para visitação e diz ter material para 20 novos livros. Quarto foi planejado e possui símbolos matematicamente calculados. O Robson vai mostrar novamente o quarto para vocês observarem agora, que ele diz que tem um caminho, uma ordem certa para você entrar no quarto e andar por ele e depois sair. E poucas pessoas entenderam isso daí. Você tá vendo que as paredes, o teto e o chão estão cheios de códigos e uma estátua grande do Giordano Bruno. O Bruno disse que não dorme mais nesse quarto. Ele tá dormindo em outro quarto, que esse daí é aberto para visitação. Quem quiser entrar lá para ver, ele leva para mostrar, porque aí estão escritos partes de livros. É um livro que ele escreveu aí, então ele quer que as pessoas dizem. Ele tem orgulho, ele disse que foi tudo calculado matematicamente para que ficasse de forma harmoniosa no quarto. Olha que bonito isso, assombrado. Tudo perfeitinho, eu que gosto dessas coisas aqui, ó. Olha o chão. Olha que interessante, como que esse cara... Ele tinha que ser magro pra se enfiar aí no meio pra começar, né? E ainda conseguir escrever. Tudo alinhado, tudo geometricamente perfeito. Caramba, dá até um prazer. Olha que da hora. Eu adoro ficar vendo isso daí. Aí são os livros deles, cada um com uma codificação diferente. Palavras do Bruno. O quarto está aberto para quem quiser ver. Tem uma trilha nele que quase ninguém percebeu. É para fazer tipo um turismo, pois é uma obra de arte que devia servir de inspiração para as pessoas, porque tem a parte espiritual desse projeto também, disse o Bruno aí. O Bruno diz que sempre abre a porta da casa para quem quer ver o quarto. Ele diz que esse dia encontrou um rapaz peregrinando. Ele levou para almoçar e depois ele levou para o quarto, onde ele mostrou ali, conheceu toda a obra. Ele não revela onde ele ficou esses 5 meses, mas ele diz que ele levou uma Bíblia e ele leu pelo menos 16 vezes o Novo Testamento. Pelo menos 16 vezes ele disse que leu o Novo Testamento e ele disse que aprendi muitas coisas e Deus fala por sinais mesmo. Deus falou comigo por sinais quando eu estava isolado e escrevia certo por linhas tortas. Me comuniquei com a natureza e compreendi um pouco dos padrões dela. Ele levou cadernos de anotações também, e ele disse que ele anotou tanta coisa ali que tem material para no mínimo mais 20 livros. Ficou lá 5 meses isolado, só filosofando, divagando ali, ó. Precisa de um trabalho muito grande para isso. Vai levar anos, tem que ter muito estudo e me aprofundar em várias questões ainda. Ele está dizendo sobre as anotações. Bruno diz também que o dia mais difícil da vida dele foi quando ele foi sair da casa dele. Quando ele sumiu. Ele disse que aquele dia ele ficou realmente pensando se ele deveria fazer aquilo. Que ele estava ciente que ia se isolar, não ia ver mais a família e tudo mais. Então ele disse que aquele dia ele ficou realmente tenso. Foi o dia mais difícil da vida dele. E que ele queria ficar afastado, sabe quanto tempo? De 3 a 5 anos. Ele ficou só 5 meses, porque ele disse que nesses 5 meses ele conseguiu lá a eliminação que ele queria. Então ele disse que já era hora de voltar. Lembrando que a mãe dele estava lá no Santuário de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, aqui no estado de São Paulo, pedindo para Nossa Senhora trazer o Bruno de volta. E quando ela estava lá pedindo isso, foi que o telefone ligou, era ele, falando que ia voltar. Então será que tem alguma coisa a ver? Foi muito legal essa história aqui. Ele também explicou dos amigos, esses dois amigos aqui, né, o Gaiotti e o Marcelo Ferreira, que chegaram a ser interrogados. Um até foi preso, né, rapidamente, pelo menos. Que eles não roubaram os móveis nada, que eles ajudaram o Bruno, e o Bruno, em retribuição, fez um contrato, porque eles acreditaram no trabalho dele, nem a família estava acreditando no que ele estava falando,
Então, como os meninos aí ouviram o Bruno, falou, então eu vou fazer um contrato, vocês vão receber uma porcentagem de venda dos livros, tá? Pra vocês aí ficarem felizes. Bruno diz o seguinte: como acreditaram no meu sonho e não pediram nada em troca e nunca me importei com esse negócio financeiro, fui lá e falei que iria fazer um contrato porque eles merecem. As pessoas só conseguem enxergar um lado da moeda, o lado mais fácil ou o que mais passam pra elas, sem ter um ponto de vista múltiplo. Ele tá certo no que fala, cara. O estudante diz que a polícia disse que ele sumiu por vontade própria. E ele confirma um pouco disso. Ele diz que foi sim para ajudar na divulgação. A polícia parou de procurar o Bruno e disse, ó, o cara sumiu por vontade própria, então nós não vamos mais procurar por ele. E ele disse, ele não discorda totalmente da polícia. Ele disse que houve aí uma intenção de chamar os olhares para suas obras, mas nada articulado com maldade. Quis fazer isso porque estava muito obcecado por essa verdade e estava encontrando muitas informações e, ao mesmo tempo, tinha sede de mostrar as minhas ideias para o mundo todo e não conseguia ter abertura, nem mesmo minha família queria escutar as minhas ideias. Então ele falou, poxa, eu tô aqui estudando, assombrado. Tô quebrando a cabeça, tô sem dormir, tô sem família, tô sem... Sabe que no TAC fala, e ninguém escuta as minhas coisas. Aí ele disse, vou fazer isso daí, e acabou dando certo, porque o mundo inteiro conheceu a sua história. Um dado legal é o seguinte, Robson, pode descer um pouquinho aqui, ó. Ele ficou no isolamento, né? Deixa eu ver. É isso aí, ó. Isso daqui, isso, bem aqui, ó. Aí, olha o que ele pensou quando ele voltasse, o que ia acontecer. Pensei que quando eu voltasse, os livros já teriam sido publicados. Todo mundo já teria entendido as ideias. Pensei que fosse um mar de rosas, mas é lógico que é uma utopia. E acabei voltando cedo demais e me peguei meio despreparado. Mas já esperava que fosse bem repercutido. O primeiro livro lançado ficou na lista dos mais vendidos na semana de 24 a 30 de junho de 2017. É o TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento. É do mês de julho, tá? O segundo livro vai ser lançado quando? Em novembro, agora. E vai fundir psicologia e filosofia. Quer saber o que vai falar o segundo livro? Falo sobre os tipos de comportamento que as pessoas deveriam adotar para seguir uma verdade que acrescente mais nelas e também busca explorar como a sociedade induz a alguns comportamentos e como a gente pode se tornar mais livres e menos alienados. Esse conceito da palavra alienado é muito interessante. Eu lembro que eu tinha um professor de história no meu segundo grau e acho que ele ficou um ano inteiro só falando desse conceito de alienação com a gente. Ele era um professor muito louco, cara. Só batendo nessa tecla aí. Hoje eu entendi, gostei. Bem, é o seguinte. Deixa eu ver se tem... O legal é os comentários, né? Primeiro comentário da notícia aqui, Robson, é: prefiro ler o rótulo do meu shampoo. As galera é foda, mano. Então tá aí, meu amigo Assombrados, a história do menino do Acre, 50 dias depois que ele apareceu. Que ele está aqui mais gordinho, 64 quilos, quase entrou em depressão porque viu que não foi aquele mar de rosas que ele imaginou. Que ele quer agora publicar as suas obras, quer formar aí um grupo para estudar. Tá querendo voltar a fazer psicologia, quer morar numa casa só dele agora. O quarto está aberto para visitação. Que ele leu 16 vezes o Novo Testamento. E o que ele escreveu lá no isolamento, dá para escrever mais ou menos mais uns 20 livros. O que será mais que nós vamos falar de Bruno Borges aqui no canal Assombrado, hein? Com certeza ainda vamos voltar a falar dele. Deixa a sua opinião aqui. Mas antes de deixar a opinião, tenta absorver o que eu falei. Tenta colocar na cabeça... acho que é porque eu preciso estudar para vir aqui falar pra vocês. Simplesmente não leio isso daqui. Eu já li isso daqui umas 3 vezes, 4, 5 antes de falar aqui. Então eu já meio compreendi. Então, antes de escrever lá aquela opinião xingando, cara e blá blá blá, vamos entender mais ou menos o que ele quis fazer. Porque é interessante sim. Só não foi interessante ele sumir e tudo isso, por isso que as pessoas ficaram meio com raiva. Mas é interessante o conteúdo da sua obra, pelo menos. Deixa então a sua opinião. Deixa eu mostrar esse negócio aqui antes, ó. Que é pro Bruno Borges. É o espelho da verdade. Olha aqui minha webcam, aqui onde eu tô vendo as coisas. Olha que legal, parece um espelho, né? Mas se eu apertar esse botão... Olha o fundo infinito que tem a Nossa Senhora aqui Aparecida, ó.
Tá vendo que eu falei que a mãe do Bruno foi lá rezar? Pra ele voltar? Olha que legal esse produto aqui, ó. Estava em falta, fazia mais ou menos uns 2 meses que estava em falta esse produto e chegou 5. Meu fornecedor é difícil. Ele não manda. Então, se você tem interesse, garante o seu. Vai na descrição desse vídeo que o link pra loja tá lá. Ou eu já coloco o link do produto. Olha esse outro aqui, ó. Vamos ver o que acontece com esse. Olha que lindo, é um fantasma. Olha lá, tá vendo? É um buraco de minhoca. Veio do buraco de minhoca o fantasma. Então isso daqui chama Luminária Fundo Infinito. É um produto exclusivo aqui da Loja Assombrada. Você só encontra aqui, olha que interessante. É o buraco de minhoca, né, Robson? Tortinho, olha lá. Então se você tem interesse, esse daqui eu tenho 3. Eu acho que eu tenho 7 e 5. Ou 6 e 5. Ou esse eu tenho 3. Vieram 10. Então eu sei que tem mais de Nossa Senhora. Então deve ter 6 e 4 ou 7 e 3. Se você gostou, corre lá e garante o teu. Porque eu acho que só no Natal agora que ele manda, né, Robson? Ficou quanto tempo? O Robson é prova. Fala aí se é verdade ou não, que ficou uns 2 meses sem ter esse produto. Ficou, vocês ouviram, né? Eu acho que vocês ouviram o Robson falando aí. Então, se gostou do produto, garante o seu. Tem até o cupom de desconto aqui na descrição. Assombrados, tchau! Assombrado.